Dava agora a palavra ao Sr. Paz Ferreira. Muito obrigado. Sou diretor, Sr. Presidente da Amnistia Internacional de Portugal, His Excellency the Ambassador of Austria, Mr. General Secretary of... Oh, I'm sorry, sir. I thought you had gone away a little early. Sorry. Doutora Joana Gomes Cardoso, todos os participantes, muitos dos quais são, digamos, caras que me habituei a ver aqui e noutras jornadas cívicas, pessoas sempre empenhadas na discussão das grandes questões dos nossos dias. Em primeiro lugar, permitam-me uma palavra de agradecimento ao Sr. Diretor pelo apoio que sempre dá às iniciativas do Instituto e pela honra que nos dá de estar aqui connosco hoje nesta sessão de abertura. Depois queria agradecer muito vivamente à Amnistia ter-nos escolhido para parceiro, cumprimentar o Dr. Vítor Nogueira, que para mim é a cara da Amnistia em Portugal. Eu até julguei que ele era presidente há 20 anos, mas agora descobri que foram os mandatos interrompidos, mas enfim, teve uma ação sempre muito relevante. I would like to address a special word to the General Secretary, Salil Shetty, which is someone I admire very much, not only for the functions he's having today, but for all his past and prior work, his engagement in the field of human rights, his work with the United Nations. It's someone that really makes us proud to have here in this law school today. Thank you so much for coming. Esta sessão de hoje é uma sessão especialmente motivadora, enfim, a vários títulos. Permitam-me ainda antes que agradeça também à doutora Joana Gomes Cardoso, que suponho que contribuiu bastante para esta sessão ser nesta faculdade, apesar de não ser uma antiga aluna da faculdade, mas consideramos-la por várias razões uma das nossas colegas, até porque não posso esquecer que os pais dela foram pessoas que marcaram e continuam a marcar, mas que marcaram de uma forma decisiva a minha geração, pela sua coragem na luta contra a ditadura, pela forma heroica e sempre presente que ambos tiveram. E, portanto, para mim é um prazer conhecer uma filha deles e saber que também ela se continua a interessar pelas lutas dos nossos dias, que não são necessariamente as que eram as deles, mas que têm algumas semelhanças. Com a dificuldade que, como diz a Hélia Correia, num texto muito bonito que circula na internet, antigamente era muito fácil combater o mal. O mal tinha uma cara, era a PIDE, a repressão era fácil. Hoje em dia o mal é uma coisa muito difusa, muito mais difícil de motivar as pessoas. Realmente, enquanto a PIDE e os restantes aparelhos repressivos matavam, torturavam, e isto provocava uma revolta ativa, a destruição da alma das pessoas, que é aquilo que está em curso, é muito mais difícil de combater, é muito mais difícil de organizar forças contra quem ainda por cima se considera e está legitimado à luz das regras da democracia representativa. Depois temos em aberto aquela permanente questão de saber se é legítimo aos partidos que ganham eleições afastarem-se totalmente do seu programa, mas isto afastar-nos-ia definitivamente do nosso programa de hoje, portanto vou deixar esta questão de lado. Acho muito importante que a Amnistia Internacional tenha decidido enfrentar uma questão que são os direitos humanos na Europa, e por várias razões, enfim, perdoe-se-me alguma ponta de eurocentrismo, mas durante muito tempo a Europa pôde apresentar-se como aquilo que um intelectual francês, o Alain Menck, descreve como un petit coin du paradis, um pequeno pedaço de paraíso, dizendo que pela nossa herança cultural, pela nossa tolerância, pela nossa defesa dos direitos do homem, pela nossa cultura, nós somos, apesar de tudo, uma exceção no mundo. Ora bem, muito lamentavelmente, esta exceção degrada-se e degrada-se a olhos vistos. E degrada-se, se quisermos, sobre vários pontos de vista.
Um é a total indiferença para com os direitos cívicos e a forma, digamos, inacreditável como são tratadas algumas minorias em muitos países, e isso perante uma grande indiferença, uma grande passividade da Comissão Europeia e dos dirigentes europeus em geral. Muito recentemente, o Sr. Secretário-Geral fez, aliás, uma viagem a Bruxelas para chamar a atenção, e muito bem, ao Presidente da Comissão sobre a necessidade de pôr cobro à perseguição que estão a ser alvo de determinadas minorias, designadamente os romenos, enfim, em países como a Bulgária e outros países, ou a Grécia, mas também, infelizmente, talvez não de uma forma tão violenta, mas em países com uma tradição democrática como a França, por exemplo. E, por outro lado, digamos, a Europa também não foi capaz de resolver um problema que é que os direitos humanos, tal como os entendemos hoje, não são os direitos humanos dos tempos da Declaração dos Direitos do Homem. Os direitos humanos envolvem hoje um conjunto de direitos económicos, um conjunto de valores que se pode sintetizar no direito a uma vida decente. Ou, se quisermos, para usar a bela expressão da Constituição norte-americana, o direito à felicidade. E, obviamente, que esse direito à felicidade não existe quando há miséria, quando há desemprego, quando há uma ausência total de perspectivas de futuro. E, portanto, considero um passo muito importante passar da análise pura dos direitos humanos de primeira geração, se quisermos, para os direitos económicos. Em relação ao qual assistimos, aliás, a uma situação na Europa que é pelo menos hipócrita. É que a Europa tem consagrado a nível de vários textos, últimos dos quais é a Carta Fundamental dos Direitos Humanos, um conjunto de direitos que em nada fica atrás da Constituição Portuguesa de 1976. No entanto, esses direitos que se destinariam a ser aplicados uniformemente em toda a Europa são totalmente ignorados em relação aos países do Sul e são considerados uma espécie de luxo apenas para os países ricos. É contra isto tudo que nos podemos bater. As nossas forças, é certo, não são muitas, mas quando somos capazes de nos juntar, como esta manhã de segunda-feira, quando somos capazes de nos juntar em torno de organizações com a força da Amnistia Internacional, sabemos que há um caminho a percorrer para termos um mundo melhor. E, falando de um mundo melhor, não resisto a dizer que um dos poucos faróis de esperança que tem surgido nos últimos tempos é o Papa Francisco. A única figura, digamos, de relevo na cena mundial, que foi capaz de alertar para a situação de miséria, que foi capaz de alertar para a necessidade de combater o modelo de vida em que nos encontramos atualmente. Muito obrigado, enfim, não quero continuar, não quero atrasar. Permitam-me só que saúde de uma forma especial o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, que acaba de chegar e que muito nos honra com a sua presença, e que cumprimento também o engenheiro Alfredo Bruto da Costa, outra das pessoas que tem sido, digamos, um permanente lutador contra a pobreza em Portugal. As minhas homenagens ao Sr. Engenheiro também e o meu agradecimento. De resto, o que é que posso desejar mais? Uma boa manhã de trabalho, mas essa sei que vamos ter, com certeza. Muito obrigado.